Gente, boa tarde. Meu nome é Clara, certo? Eu sou graduanda ainda da licenciatura em Geografia. Atualmente estou no 7º período. Vou me apresentar para vocês melhor daqui a pouco. Mas, desde já, eu vou falar um pouco sobre o minicurso, né? O minicurso é intitulado Geopraticando, possibilidades metodológicas para o ensino de solos, né? A partir da produção de geotintas, tá bom? Eu queria começar agradecendo à Universidade Federal de Pernambuco, né? Que é a instituição na qual faço parte, ao laboratório também, que está aqui promovendo esse evento para vocês, que isso é muito importante também, né? Queria agradecer a vocês desde já. A FACEP, que é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia daqui do estado de Pernambuco, certo? Ao Espaço Ciência, que é o Museu do Estado, ao PIBID, que é o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, né? Financiado pela CAPES, e também ao Laboratório de Ensino e Cultura, né? Da Universidade também de Pernambuco, certo? Vamos começar. Vou me apresentar brevemente para vocês. Atualmente, eu sou graduando do 7º período da licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Também sou integrante do Programa de Educação Tutorial PET, que é financiado pelo FNDE. Sou voluntária no Programa de Iniciação à Docência do PIBID, financiado pela CAPES. Também sou extensionista, né, do projeto Solo na Escola, que é um novo projeto da Universidade Federal de Pernambuco, sendo que esse projeto também tem em outras universidades em escala nacional. A minha área de pesquisa, né, e afins, ela está mais voltada para a geografia em si, com ênfase na geografia física, o ensino de geociências e práticas de ensino, né? Principalmente trabalhando nos seguintes temas: meio ambiente, planejamento de aprendizagem, metodologias ativas e ensino remoto. Eu também atuo como membro, né, do grupo de pesquisa, como já citei, de Educação Geográfica, Cultura e Inovação Escolar, o GEPES, né, que é financiado pelo CNPq, e também atuo na cooperação técnica do Museu Interativo de Ciência do Estado de Pernambuco, que é o Espaço Ciência, tá? Financiado pela FACEP. E agora é o momento que eu quero saber mais quem são vocês, né? Se vocês puderem falar de onde vocês são, isso é importante também, tá? Vocês podem digitar no chat, tá bom? É importante conhecer um pouquinho de vocês. Vocês podem falar o nome, a universidade onde vocês são, tá? Vocês podem digitar aqui. Enquanto vocês digitam, eu vou passar aqui já para a proposta do minicurso, certo? Qual é a finalidade desse minicurso? Por que eu estou promovendo ele hoje, né, para esse evento? Nesse minicurso vão ser explanados, acho que vai ser explanado, né, alguns aspectos conceituais relativos a experiências práticas. Lembrando que esse minicurso ele é pautado no relato de experiência vivenciado tanto no PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, quanto também em escolas que eu já apliquei, tá bom? Como eu já falei, o conceito, também o minicurso vai trazer a importância de a gente trabalhar os conceitos, né, básicos que envolvem química, as propriedades químicas e físicas do solo. Além disso, o minicurso ele vai se guiar, né, pelos pilares que a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela propõe para que os estudantes possuam um raciocínio geográfico pautado em vivências práticas, na sala de aula e no próprio cotidiano. Beleza? Vamos continuar a nossa apresentação. E para começar, eu já inicio com vocês um pouco para poder sondar quais são os conhecimentos prévios que vocês têm acerca da temática. Lembrando que a nossa temática do minicurso, como eu já citei, ela trabalha o ensino de solos, certo? Como ciência, atrelada também à prática artística. Como que a gente pode alinhar aí o conhecimento científico às práticas artísticas também aplicadas à escola, tá bom? E para começar, eu queria que vocês digitassem no chat o que vocês entendem sobre o solo, tá? O que vocês entendem sobre geotintas e o que vocês entendem também sobre metodologias ativas, tá? Mas não vou deixar só no chat, não. Quem quiser ligar o microfone para falar também, tá livre, tá bom? Aqui. Deixa eu dar uma lida rapidinho. Bem-vindos a todo mundo que está aqui hoje. Andressa da UFPR, UFFF, que é a Federal Fluminense, né? Gente, Campina Grande aqui também. Rural, Recife. Gente, bem-vindos a todo mundo. É um prazer ter vocês aqui com a gente, que estiver entrando aqui agora também, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que vocês entendem sobre solos, geotintas, metodologias ativas? Quem quiser comentar, tá? Eu deixo aberto para que vocês possam ligar o microfone. Caso não, a gente continua. A Renata comentou aqui no chat. Tive uma participação numa oficina para crianças sobre tintas de solos na Quinta Boa Vista,
da Quinta Boa Vista, pelo IFRJ, né, o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Obrigada, Renata, pelo comentário. Vamos continuar, né, a nossa apresentação. Gente, lembrando que a gente trabalhar solo na sala de aula é um desafio muito grande. Primeiro, porque principalmente quando a gente trata de ensino público, né, da educação pública, não só na educação pública, mas em outras instituições também, a gente pensa como que a gente vai ensinar, né, um conceito, como a gente vai trabalhar uma temática, trabalhar uma ciência, que é a pedologia, quando a gente fica muito limitado, às vezes, ficar dentro da sala de aula. Como que a gente pode encontrar possibilidades metodológicas de trabalhar essa temática de uma maneira diferente e que faça com que, de fato, o ensino se torne vivo, né? Que é um dos principais conceitos que a gente vai trabalhar hoje, que é o conceito de metodologia ativa, tá bom? Dando continuidade à nossa apresentação, e falando aqui já o que a Aline já comentou no chat, né, Aline? Obrigada pelo comentário também. Ela falou que solo é um recurso natural que contém diversas funções ecológicas, né? As geotintas são tintas produzidas utilizando solo como pigmento. Metodologias ativas são como colocar os alunos como protagonistas de sua aprendizagem. Exatamente. Obrigada, Aline, pelo comentário. Continuando a nossa apresentação, né, eu já trago aqui dois conceitos, né, duas citações. A primeira é de Campos, Marinho e Reinaldo, de 2019, que eles falam que o ensino de solo na sala de aula brasileira não é um tema de grande repercussão, né? Assim como é carente de detalhes nos livros didáticos. Para quem já é professor ou para quem já ensinou o solo na educação básica, a gente sabe que tem um desafio muito grande, que é a gente poder sair do livro didático, não desvalorizando ele, claro, que é muito importante também que os professores também utilizem o livro didático, que ele é um recurso essencial para a aprendizagem, mas que ele seja atrelado a questões práticas para esse ensino. Daí, a gente vem com a ideia de metodologia ativa. Eu costumo dizer que o ensino ativo não é só aquele ensino que a gente chega na sala de aula e coloca um jogo para eles. Não é só aquele ensino que a gente chega na sala de aula com a ideia de a gente fazer com que os alunos pintem, por exemplo, façam tinta com solos. É um ensino que eles façam com que os alunos se reconheçam também como autores dessa aprendizagem. Para isso, Moran, em 2017, ele diz, né, que as metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando, com a orientação do professor. A aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura de comportamento de espaços, aliás, de compartilhamento de espaços, tempos, atividades materiais, técnicas e tecnologias que compõem esse processo ativo. Certo? Essas duas citações, elas são base para a gente entender que ensinar solo depende de algo que seja realmente prático. Os alunos precisam, de fato, conseguir aplicar esse ensino para além da sala de aula, tá? E como o curso ele vem apresentar possibilidades metodológicas, né, a gente também se baseia pela ideia da gente entender qual é a importância dessas geotintas. Não só para que os alunos consigam, de certa forma, ter um ensino prático acerca de solos, mas também para a própria sociedade. Para isso, eu vou colocar um vídeo aqui para que vocês possam assistir. Vocês me falam se vocês estão ouvindo, tá? O vídeo é bem curtinho, ele tem 1 minuto, tá? Deixa eu colocar aqui o áudio. Deixa eu só colocar aqui o áudio. Só um minutinho, tá? Vou aqui o áudio para que vocês possam ouvir. Gente, dá um minuto que deu uma travada. Clara, tá sem som o vídeo. Eu não sei porque não tá saindo o som. Eu acho que você tem que compartilhar a guia.
subtrair o som, se não me engano. Como eu faço para compartilhar essa guia? Você teria que parar a apresentação mesmo e apresentar somente uma guia. Se você quiser, eu posso apresentar aqui também. Pode ser. Pode ser? Me passa o link. Tá dando para ver, né? Tá sim. O de hoje foi excelente, é mais um aprendizado da comunidade, né? Aí nós só temos que ganhar, porque é uma nova descoberta, né? Nós realizamos uma oficina de tinta, né? Aplicar o que a gente já tem, né? Para transformar um novo conhecimento. E é isso que faz a diferença na comunidade. Eu acho também essa troca de experiência, de culturas, pessoas diferentes, transitando no assentamento. Acho que isso tudo é um benefício, né? Uma experiência. E acredito que isso vai ser uma riqueza para a nossa comunidade, porque se alguém quiser praticar, nós já temos como fazer. Até de ser algo sustentável, né? É bem renovável. A gente tem os ingredientes. Além da água, a gente tinha um barro, a cola e mais o corante, para a gente dar a vida, dar uma nova cor à tinta. A gente só podia acreditar se visse, né? Alguém talvez pode até dizer, não, isso não acontece, mas quem viu de perto, né, está acreditando. Eu acho que a proposta não era pintar a casa de freio, mas era conhecer algo novo e essa troca de experiência, né, entre os dois lados, juntar as pessoas, brincar com a tinta. Eu acho que foi uma experiência legal, juntou crianças, juntou idosos, juntou jovens, juntou todo mundo naquele momento. A gente com parceria, a gente resolve as coisas, né? Tranquilo, conversando, dialogando, a gente chega muito além, né? Pronto, muito obrigada, tá? Vou voltar a compartilhar aqui a tela, para que a gente possa discutir um pouco sobre o vídeo. O vídeo é muito rico, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar aqui no chat também um pouco sobre ele. Eu decidi trazer esse vídeo para que a gente possa refletir o quanto é importante a gente sair um pouco, né, dessa ideia que o conhecimento que é passado dentro da sala de aula ele precisa ficar lá. Como o próprio nome diz, né, metodologia ativa é justamente essa ideia de fazer com que os alunos aprendam e também se tornem protagonistas da aprendizagem tanto dele quanto de outras pessoas. Tá certo? Dando continuidade à nossa apresentação, a gente vai falar um pouco agora sobre a BNCC, né? Como é que o ensino de solo, não só de solo, mas como das ciências naturais também, as ciências humanas e afins, ela é vista dentro dessa base, né? Qual é a ideia que ela tem para discutir sobre essa temática? Como vocês estão bem vendo na tela, de acordo com o que consta na base curricular, né, em 2017, é pré-estabelecido o incentivo ao ensino de elementos que compõem o planeta Terra, entre eles a dinâmica dos recursos ecossistêmicos, né, que os solos fazem parte, sendo a temática pedagógica de suma importância a ser trabalhada em sala de aula, devido à sua considerável utilidade e crescente degradação antrópica. Como qualquer elemento ou aspecto da natureza que esteja em demanda, seja possível de uso, ou seja, né, usado direta ou indiretamente pelo homem, como de forma de satisfação de suas necessidades físicas e culturais, em determinado tempo e espaço. Os recursos naturais são componentes da paisagem geográfica, materiais ou não.
o trabalho humano, né, cuja própria gênese independe do homem, mas quais foram atribuídos historicamente valores econômicos, sociais e culturais, como é a questão do solo. O solo tem o seu valor vivo, né, porque o solo de fato é um elemento vivo. Os alunos precisam entender que sem um solo não existe vida, né, tanto para a questão da gente se alimentar, para a questão da gente ver a natureza. É muito importante que os alunos reconheçam, né, e possuam aí essa construção desse raciocínio pedagógico, né, e, portanto, só podem ser compreendidos a partir da relação homem-natureza, segundo Venturi, 2006, tá? Continuando, eu agora começo a introduzir, né, o que o nosso curso pensa em propor. Como vocês estão vendo, né, o solo é considerado um elemento fundamental, como eu já discuti. E lá em 2007, Carvalho, ele cita, né, que o solo vem sendo amplamente utilizado na fabricação de tintas, por ser considerado um pigmento de baixo custo, fácil acesso pelas atribuições de sustentabilidade dada ao produto final. O uso de tintas ecológicas tem contribuído para a preservação e conservação dos solos. A partir, né, das suas atribuições de sustentabilidade dadas a determinado produto final. Mas que produto final é esse? Que é um ponto muito importante. Como eu tinha dito, né, a questão das geotintas, elas já existem, já não é algo tão novo, ela já existe, né, em vários aspectos aí da sociedade, não é tão conhecida ainda, né, por muitas pessoas, mas ela tem uma finalidade, que é reduzir, né, essa ideia da gente utilizar tantos recursos naturais de uma maneira que possa, de certa forma, prejudicar o nosso meio ambiente. É válido a gente entender que existem dois conceitos distintos, né, a ideia da gente preservar o meio ambiente e a ideia da gente conservar esse meio. E fica a reflexão, como é que a gente vai conseguir conservar algo que, de certa forma, já vem sendo degradado há muito tempo? E os solos não fica de lado, né? A degradação pedológica, a degradação do solo, ela é muito, muito incidente, ela acontece sempre, não é de hoje, isso já é historicamente, isso já é muito antigo, e os alunos precisam entender a importância de preservar esse recurso tão fundamental e vital para a nossa existência, tá bom? Partindo desse princípio, né, a produção das geotintas dentro do processo de ensino de solos na educação básica, ela parte também de um viés artístico, né, e cultural. A vida na Terra, ela se sustenta sobre o solo, recurso natural, que exerce inúmeros serviços ecossistêmicos para manter sobre os seres vivos. A relação do homem com o solo é remota aos primórdios da história da humanidade e pode ser observado, né, nos usos agrícolas e não agrícolas, né, segundo cita Alves, em 2005, Lima, entre outros autores. Desde o início da humanidade, né, que o solo ele é usado na pintura corporal de diversos rituais indígenas, aborígenas, como o autor cita, e nas pinturas rupestres, evidenciando os relatos da história humana. Assim, a pintura como a terra se situa nas mais antigas artes. Tá bom? Continuando a nossa apresentação, né, o nosso mini curso. Lembrando, tá, pessoal? O pessoal que entrou agora, bem-vindos a todos. A gente está trabalhando aqui possibilidades metodológicas de abordar, né, o ensino de solos a partir da produção de geotintas. E trabalhar as geotintas na sala de aula não é apenas, como eu disse, unir ciência com arte. É fazer com que o aluno, de fato, consiga desenvolver, né, essa questão do raciocínio geográfico, desse raciocínio pedagógico e ecossistêmico na aprendizagem, tá? Quando a gente pensa, né, em trabalhar essa questão das geotintas, a gente também tem a proposta de a gente iniciar essa possível aula, esse possível minicurso, essa possível oficina, ou essa possível prática, né, da aula sobre solos a partir de um viés teórico, que a gente também não pode deixar de lado, né, essa questão teórica da aprendizagem. Os alunos são muito instigados a entender, de fato, o que é solo. Qual é a sua importância prática? Qual é a sua importância? Além disso, uma coisa muito, muito importante, que é a sua distribuição geográfica, né? No Brasil, né, segundo a Embrapa, que é a empresa de produtos agrícolas, né, ela fala que os solos, existe uma grande diversidade de solos. E essa diversidade de solo, né, ela é pautada numa distribuição dos tipos de solos ao longo do território brasileiro. E, como eu já disse, ela é bem diversificada e reflete a variabilidade dos seus fatores de formação, que são diversos, né? O solo ele depende de diversos fatores para que, de fato, ele exista. É um processo, né? Desde lá da degradação da rocha matriz, ou de algum outro elemento que venha da origem desse solo, tá? O clima,
né? E algum outro material, como relevo e alguns outros organismos. E outra coisa muito, muito importante que a gente também tem que prezar. Na natureza, as coisas não acontecem do nada. Tudo é um processo. E o tempo também é outro fator importantíssimo que a gente tem que pautar aí nesse processo da aprendizagem, tá? Os solos, eles são, de certa forma, organizados e distribuídos pelo Brasil, né, especificamente, quando a gente fala na escala nacional, mas eles estão assim por algum motivo. O solo, por exemplo, ele pode ter uma cor mais amarelada por algum motivo. Existe algum fator químico envolvido. Mesmo que a gente não venha, de certa forma, trazer isso de uma maneira muito, muito abrangente, muito técnica, os alunos precisam entender essa importância e poder relacionar esses conhecimentos com outras áreas de conhecimento também, certo? E ainda de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, o SBIC, né, existem diversos tipos de solos, desde os mais populares que a gente conhece, né, os agissolos, os tienossolos, os latossolos e afins. Como vocês estão bem vendo aqui nesse mapa, eles são diversos, de fato. E cada um é distribuído de acordo com o seu local, né, seu local de origem, de acordo com o relevo, de acordo com o clima daquele local, além de outros diversos fatores que aí compõem essa diversidade pedológica, né, sobre o nosso país, tá bom? Essa distribuição ela é muito, muito importante nesse processo. Continuando, né, a nossa apresentação, se vocês quiserem comentar algum chat, vocês podem comentar, tá, pessoal? É bem aberto aqui, eu tô aqui para aprender com vocês também, tá? Continuando a nossa explicação de hoje, né, a gente parte agora para uma ideia de desenvolvimento dessa produção, né? Como foi? Lembrando também, recapitulando novamente, que o que eu estou passando para vocês hoje parte de um relato de experiência vivenciado tanto no PIBID, tá? Que, para quem não sabe o que é o PIBID, é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, além de outros projetos que eu cheguei a participar também, tá bom? Carvalho, entre outros autores de 2009, conceitua novamente, né, que é importante a gente revisar, que a geotinta como uma mistura de pigmentos, líquidos, adesivos ou colas. Já o Instituto de Ecodesenvolvimento, em 2012, considera, né, as tintas naturais como aquelas que, ao invés de serem produzidas por produtos químicos, como é que a gente conhece, né? Se vocês olham, por exemplo, para a parede de vocês agora, vocês olham para a parede da casa de vocês, vocês olham, por exemplo, para a cor de algum objeto, de algum móvel, a gente vai ver que muitas vezes a tinta que foi utilizada para pintar aquilo, para colorir aquele determinado objeto ou aquela estrutura, ela partiu, né, de uma indústria, ela partiu de diversos processos que a gente não sabe se foram 100% ecologicamente construídos, né? Mas as geotintas, né, essa produção de tinta natural, ela vem um pouco quebrar essa ideia. Ela vem nos apresentar a possibilidade de a gente utilizar, por exemplo, fazer pintura mesmo com recursos naturais, sem utilizar nenhum produto químico, tá bom? Além disso, como eu estava bem falando, elas são fabricadas utilizando produtos disponíveis na natureza. E outra coisa muito importante, né? A nossa natureza, ela é viva, de fato. A gente tem os nossos elementos vivos e não vivos, mas no contexto geral, ela é composta por diversas cores. E o interessante dessa oficina, né? O interessante dessa produção de geotintas para a educação básica é que todas as vezes que eu fui aplicar essa oficina, eu faço com que os alunos pudessem olhar para o seu entorno, pudessem olhar a paisagem, porque as cores elas não estão só no solo, elas não estão apenas nessa composição que os solos possuem, né? De acordo com a sua composição química, da sua composição mineralógica. As cores elas estão no nosso ambiente natural, desde as árvores, das flores, né? E de outros elementos, tem cor natural no nosso ambiente. E é muito importante a gente fazer com que os alunos tenham essa reflexão, que os alunos aprendam não de uma maneira de a gente chegar na sala, inventar e fazer uma geotinta com eles, mas não, eles precisam de fato enxergar isso no cotidiano, porque é uma possibilidade metodológica, é uma forma de a gente instigar e desenvolver esse raciocínio que os alunos precisam ter. Esse raciocínio geográfico, para quem é professor de geografia, para esse raciocínio ambiental, biológico, até químico também, porque de fato é muito interdisciplinar essa proposta, tá certo? E lembrando que o conhecimento pedagógico ele precisa estar alinhado com essa relação homem-natureza. Não só das ciências naturais, das ciências humanas, seja qual for a sua área de conhecimento, a sua área de ensino, esse conhecimento precisa estar alinhado com a relação homem com a natureza, tá bom? Continuando a nossa proposta de hoje, eu trago para vocês o modelo que eu utilizei para a construção dessa oficina, tá?
eu tanto utilizei essa proposta como uma oficina nas escolas, e no museu também, que eu vou falar mais para frente, mas também ela partiu, né, de uma parte prática, ela partiu de uma idealização que foi um momento prático do ensino de solos, porque a gente sabe, principalmente nesse contexto remoto agora de ensino, né, mais passado que as escolas estão voltando, né, aos poucos o presencial, ela foi possível também aplicar de maneira remota e também ela foi possível ser aplicada de maneira presencial, tá? Esses dois viés aí de ensino, essas duas modalidades foram possíveis de realizar essa atividade. Quando a gente pensa na proposta da oficina, né, ela tem como seu título Geopraticando Fazendo Arte com Solos, ela tem o seu público-alvo, tá? Eu enfatizei aqui o ensino fundamental 1 e 2, mas se vocês forem professores ou forem da área de educação infantil, também é possível fazer, adaptando, né? A adaptação é precisa. Como descrição, ela tem a oficina, ela é subjetiva em apresentar uma abordagem sobre o que é o solo, desde o seu conhecimento básico mesmo, porque outra coisa muito importante, quando a gente vai aplicar isso, a gente precisa saber onde a gente está localizado também, certo? Porque, por exemplo, eu sou daqui de Recife, Pernambuco, por exemplo, né? Aí eu sou da área mais costeira aqui do nosso estado. E Recife, por exemplo, o município do Recife, ele tem mais de 68% de áreas de morro. Mais de 68% do relevo daqui do Recife é composto por áreas de morro. E o restante desse arcabouço do relevo, ele é de área planar, de uma área plana. E muitos desses alunos, pelo menos de uma das escolas que eu apliquei, são alunos que moram próximos à área de morro. Muitos desses alunos. E muitos deles não sabiam que, por exemplo, um solo que tem uma composição mais argilosa pode ser um solo mais suscetível a deslizamento, por exemplo. Sabe? A gente vê a escala que a gente pode levar um conhecimento como esse. Uma escala que a gente pode levar para sair um pouco do que é só chegar. Hoje a gente vai aprender o que é solo e a gente vai para fazer uma prática sobre geotintas. A gente já consegue expandir esse conhecimento para outros viés também, certo? Por isso que a sugestão que eu dou, quando a gente vem apresentar possibilidades metodológicas, é o seguinte, que eu, Clara, como futura professora, como licencianda, eu tenho a minha forma de ensinar. Mas aqui não é receita de bolo, tá? Não estou ensinando, ensino dessa forma. Só estou dizendo que é muito importante a gente conhecer aonde nossos alunos, aonde a escola do nosso aluno está localizada, aonde é que esse aluno ele mora, entendeu? Isso é muito importante para esse processo aí da construção da aprendizagem, tá bom? Só voltar aqui rapidinho. Continuando, né? Vou agora para a parte metodológica que eu utilizei para a construção dessa oficina, né? Dessa aula prática também que se tornou na educação básica, que é a metodologia, né? A priori, foi realizado um breve debate sobre o que é solo, como eu falei para vocês, como eu iniciei hoje o minicurso, né? Eu tentei filtrar, sondar de vocês o que vocês sabiam sobre o tema. Isso é muito importante, porque os alunos também detêm um determinado conhecimento, mesmo que não seja tão técnico ainda, não seja científico, propriamente dito, eles têm alguma ideia do que é. Porque sempre quando eu chego na sala e pergunto, gente, o que é solo? Muita gente fala, é terra. Muita gente fala, por que não está na minha casa? E é muito, muito interessante quando eles mesmos conseguem levar para a sala de aula, que a gente vai ver isso na parte dos materiais, esse solo, sabe? Para que eles mesmos possam, cada vez mais, se tornarem protagonistas dessa aprendizagem. E outra coisa importantíssima. Seja você esteja dando aula na educação básica, né? Da educação básica, seja você dando aula no ensino superior, onde seja a escala ou a esfera também de ensino, o aluno, ele precisa entender que a gente também está trabalhando com conceitos científicos, a gente também está trabalhando com ciência. Isso não pode ser deixado de lado. Até porque, principalmente os alunos de educação básica, de uma maneira direta ou indireta, eles estão se alfabetizando cientificamente também. Eles também estão sendo apresentados conhecimentos científicos que eles precisam reconhecer isso. Fora da sala de aula também. Eles precisam ver isso no cotidiano. Isso é muito importante, tá? Para a metodologia, né, como falei para vocês, depois dessa ideia da gente debater mais sobre o que é solo, depois deles serem apresentados o que é o solo, quais são suas características físicas e químicas, como é a sua distribuição, isso é muito importante, como é o seu processo formativo também, porque o solo, ele não está na natureza do nada. Existe um processo, né? Desde a rocha, como vocês estão vendo aqui na ilustração, na figura, eu levei para os alunos também algumas amostras de rochas, levei algumas amostras de minerais, que vocês podem bem ver aqui, para que eles possam também fazer essa relação. Porque, geralmente, a aula de solo na educação básica, ela é uma aula posterior à aula, por exemplo, de minerais e rochas.
É uma aula que é posterior, geralmente, né? Como acontece. Eu não sei se no município de vocês, no estado que vocês trabalham ou ensinam, é assim que funciona. Mas, pelo menos aqui em Pernambuco, dentro dos nossos parâmetros curriculares, né, dentro do nosso programa de ensino, é a aula posterior. E a gente tem que lembrar que, muitas vezes, o conhecimento ele deve ser contínuo. A gente não pode sair, por exemplo, de uma aula hoje e não conseguir associar, a depender do tema, claro, deixar de associar, né? Os alunos precisam ter essa continuidade da aprendizagem. Porque assim como a nossa formação, para a gente que é professor, que vai ser professor um dia, a gente tem uma formação continuada. A mesma forma é a aprendizagem. Os alunos precisam, de certa forma, entender que esse conhecimento, ele é um processo. Assim como os solos também, a formação dos solos também, ela é processual, né? Tem todo um arcabouço de diversidade, de transformação envolvida para que, de fato, o solo se torne solo, tá bom? Depois de partir para essa confecção das geotintas, como é que isso funcionou, na verdade? Como é que a gente consegue produzir essas geotintas? É uma coisa muito importante. A gente já discutiu o que é geotinta, a gente já discutiu um pouco sobre o que é solo, a sua importância na questão do ensino, mas como que essa geotinta ela consegue ser produzida? Mas para a gente entender isso, vamos entender quais são os materiais que a gente vai utilizar para construir essas geotintas, né? Primeiro, a gente precisa ter solo. Isso é um ponto importante. E esse solo precisa ser coletado. É até engraçado que uma vez uma aluna minha chegou na sala de aula, né? Com uma argila que ela comprou, por exemplo. Porque muitas vezes não acontece, ela não comprar argila, porque vende nessas argilas, né? Geralmente em lojas de produto de beleza, etc. Vende argila, né? E ela trouxe só... Eu fico só refletindo sobre o que ela trouxe, né? Foi interessante, claro, porque como foi uma argila industrial, né? Uma argila processada, até facilitou mais o processo da pintura, mas o interessante mesmo é que os alunos coletem no solo. E uma coisa muito importante que eu até prezei também para os alunos. A depender que isso volta até o que eu não falei ainda, que é a questão do público-alvo. A depender da idade dos alunos, a depender de onde os alunos moram, é possível fazer com que eles coletem um solo e tragam para a escola. Com o apoio dos pais, claro, né? Porque depende muito do local também, onde eles vão fazer essa coleta. Ou até mesmo nós, professores, se próximo à escola, tenham um local que seja seguro e acessível para fazer essa coleta junto com eles, é importante. Porque desde que a gente solicita, gente, próxima aula, a gente vai fazer uma atividade, que é essa produção das geotintas, mas vocês vão precisar coletar o solo. Eles já precisam se deslocar pensando que aquela coleta já é o processo de aprendizagem. Eles já estão construindo essa aprendizagem, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que eu estou falando muito, né? Podem comentar também, tá? Tá aberto para que vocês possam comentar. Alguém quer comentar alguma coisa ainda? A gente podem falar, viu? Podem falar, se vocês quiserem comentar. Caso não, a gente continua. Não? Querem falar, não? Tá. Ainda não, né? Tá todo mundo muito tímido hoje. Não podem falar, viu? Continuando. Os materiais necessários. Como eu já disse, esses solos, eles, de certa forma, precisam ter colorações distintas, porque principalmente quando a gente vai fazer uma aula interdisciplinar, e uma coisa, até como um relato de experiência também, eu já dei essa aula de solo com o professor de Química, que a gente conseguiu trabalhar, por exemplo, a questão da própria tabela periódica, né, com a questão da coloração dos solos. Por que será que um solo, por exemplo, como é o caso desses solos do ar de solo, eles podem ser mais rosinha, diferentemente do latossolo, por exemplo? Por que será que eles são diferentes? Qual é a sua composição química aqui? Será que no latossolo tem mais alumínio, por exemplo? Será que no ar de solo, por ele ser mais rosado, ele pode ter o feldspato, né? Ou ele pode ter mais potássio, por exemplo, na sua composição mineralógica e química? Será? Será que isso tem alguma relação? Todos esses questionamentos, eles são muito importantes aí para esse processo da aprendizagem. E a gente fala de uma aprendizagem viva, daquela aprendizagem que, de fato, os alunos consigam reconhecer e associar os conhecimentos, tá? Maria Rita comentou aqui. Eles também se sentem parte do processo. Afinal, eles iriam coletar o material principal, a magia da metodologia ativa. É verdade, Maria Rita. É uma magia mesmo. É muito, muito mágico, porque é toda uma discussão, né? E foi até engraçado que o aluno trouxe tanto solo de casa, que nem precisava daquele solo todo, mas ele trouxe muito solo. Ele falou, ele comentou, dividiu com os colegas. E ele falou assim, professora, quando eu fui coletar esse solo, por exemplo, foi tão ruim, por exemplo, para poder coletar o solo, porque o solo era, entre aspas, tão duro. O solo era tão difícil de coletar. E ele começou a associar o que ele viu vendo na sala de aula, sabe? Isso é muito, muito importante. Tá? A gente também vai precisar utilizar também de recursos
recicláveis também, que é muito importante, a gente preza muito por isso, né? Porque se a aprendizagem é pautada na preservação do meio ambiente, né? Nesse processo aí do meio ambiente, de sustentabilidade e afins, a gente também precisa até nos próprios materiais ter essa conscientização, né? Eu pedi para que eles pudessem levar potinhos de margarina, de manteiga, aqueles potinhos pequenininhos, não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas vocês conhecem, acredito, e aqueles potinhos, pode ter até potinho de sorvete também, para que eles pudessem levar para a sala de aula ou qualquer outro recipiente, que eles pudessem levar, para que pudessem, na hora, colocar esse solo para poder, né, fazer o processo da produção da geotinta, tá? Lembrando que a gente já falou sobre solo, é importante ter o solo, mas tem um questionamento agora. Não sei se alguém vai perguntar, talvez alguém pergunte, mas já adiantando, é que, claro, eles vão pegar o solo, mas como é que vai ser isso? Eles já vão chegar com o solo lá, porque a gente sabe que a partir que a gente coleta o solo, se essa coleta não está sendo por alguma pesquisa científica, ou ela não vai ser levada para laboratório, por exemplo, a gente coleta o solo, muitas vezes esse solo vem acompanhado com outros elementos, né? Pode ter folhinhas, pode ter algum outro material, pode ter até lixo envolvido também, pode ter várias coisas ali naquele processo. E a gente também trabalha essa ideia de levarem o solo para a sala de aula, né? Geralmente, o que eu faço quando eles levam o solo para a sala? Ou já peço para que eles levem um solo peneirado, eu explico todo esse processo para eles, como eles vão peneirar esse solo, né? Com a peneira simples mesmo, eles pegam uma peneirinha lá, colocam o solo, e aos poucos o fragmento que fica, né, ali na parte inferior, é o que eles levam para a escola, tá? Mas eu também consigo fazer isso junto com eles na sala também. Que a depender do tempo, né, porque novamente falando, a gente sabe que uma aula de educação básica, ela passa voando. É no piscar de olho que a aula já acabou. Aí é um processo, né, que é bem dificultoso às vezes, mas, como eu já disse para vocês, geralmente essa aula ela é dividida. Uma aula a gente consegue dar a parte teórica do assunto, e na outra aula a gente deixa específica para que a gente possa fazer essa prática com eles, para que a gente possa fazer essa produção com eles, tá certo? E para otimizar cada vez mais o tempo, que a gente que é professor, que vai ser professor sabe disso, que um dos mais desafios é a questão, o fator tempo, o tempo passa voando. A gente vai também, até podem gravar um vídeo de como eles podem peneirar o solo, a gente já envia para eles brevemente, ou a gente vai aí tentando ao máximo encontrar alternativas para que a gente possa otimizar esse tempo e para que a aprendizagem se torne cada vez mais efetiva, tá? A gente vai precisar também de cola branca, cola escolar mesmo, porque o que é que vai acontecer com essa cola, né? Como eu falei para vocês, para produzir a gente precisa do solo, a gente precisa de um recipiente, que pode ser esses potinhos que eu já falei para vocês, tanto pode sorvete, margarina, ou qualquer outro recipiente que, a priori, é interessante ser um recipiente reciclável, pode até ser a parte inferior da garrafa PET mesmo, a garrafa PET 2 litros grande de refrigerante, por exemplo. A parte inferior, ela pode ser cortada também, para que os alunos possam utilizar naquela partinha para poder colocar o solo, né, ali naquele local. A gente precisa do solo possivelmente peneirado. Os alunos também conseguem produzir sem peneirar o solo, é só esclarecendo isso também, tá? Mas, para um melhor resultado da geotinta, é interessante que esse solo seja peneirado, tá bom? Para que a gente possa separar aí, né, esses resíduos que ficam de outras substâncias. E a gente vai precisar também, além do solo, além do recipiente, a gente vai precisar da cola, certo? Mas vem um questionamento de novo, que eu estou até levantando aqui automaticamente para vocês, que é como que a gente vai medir isso, por exemplo? Geralmente, o que é que acontece? Eu utilizo um copo descartável, esse 250 ml, tá? Esse copo descartável, que geralmente são copos que eles já utilizaram, já eu guardo, lavo tudinho, ou reciclo mesmo, e já levo para a sala de aula, para que eles não possam levar copos novos, tá? Até para a gente reduzir também a utilização de plástico na sala de aula, né? Além de outros ambientes também, para a gente trazer essa conscientização. Eu utilizo um copo de 250 ml, a mesma quantidade desse copinho que eu coloco no recipiente, que pode ser o potinho que eu já falei para vocês, eu coloco a metade desse copo de 250 ml de água, certo? O solo, a água e vem a cola. Qual é o medidor que eu posso utilizar, por exemplo, para colocar cola? Eu utilizo tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa PET, que vocês já conhecem. Boa parte das pessoas já devem, né, já conhecer garrafa PET, obviamente. Utilizo a tampinha da garrafa. E eu coloco apenas 2 tampinhas de cola de garrafa PET. Só coloco isso, só isso, e mexo. Faço com que eles mexam, né? A partir desse processo, e a partir do processo que eles pegam o solo, colocam a água no solo, eles já observam, porque, por exemplo, se eles estão trabalhando com um solo que é mais arenoso e um solo que é mais argiloso, em todo o processo da produção das geotintas, eles têm
o fator observação como um dos pilares que a gente mais preza nesse processo da aprendizagem, que é eles observarem. Se um solo que é mais argiloso consegue infiltrar mais rápido a água, diferentemente de um solo mais arenoso, por que será que isso acontece? A gente está trabalhando qual propriedade? Está trabalhando a propriedade física, está trabalhando a propriedade química do solo. E isso é uma das discussões que a gente vem tendo ao longo dessa construção da aprendizagem, tá? E vocês observam que, de fato, é um experimento, né? Eles estão tendo a aprendizagem ali de uma maneira prática e que eles podem associar também com outros fenômenos e outras questões que norteiam aí o cotidiano desses alunos, tá bom? Bom, vamos precisar também de uma folha branca A4, lembrando que na escola a gente utiliza mais a questão dos rascunhos, né, que a gente consegue coletar da secretaria da escola, mas pode ser outras folhas também, que eles possam reutilizar. Se for possível conseguir folha branca, limpa, nova, a gente utiliza também, mas o nosso pilar mesmo central é de reutilizar, né, esses materiais, para evitar até que os alunos também comprem, né, o material. Isso é um fator importante. E lembrando que a gente sabe que a educação básica tem seus desafios, né? Nem sempre a escola vai ter esse material disponível a todo tempo, e a gente tenta encontrar possibilidades metodológicas que sejam palpáveis e que sejam, de fato, acessíveis para a construção desses alunos, tá bom? Para a construção da aprendizagem desses alunos, no caso, tá? E eu coloquei 200 ml de água aqui, porque isso pode variar muito. Isso pode variar muito, tá? Isso pode variar bastante. Se vocês utilizarem, por exemplo, um recipiente menor, a quantidade de solo vai ser menor, a de cola vai ser menor, e assim sucessivamente, tá? Acho que deu para entender, né, como é que funciona esse processo descritivo da construção das geotintas. E outra coisa muito importante também que a gente tem que deixar bem enfatizado, que é o momento que eles observam, né? Eu já falei para vocês, mas eu reforço de novo, é que essa produção, ela não é... Alguém falou aqui no chat, foi Roberta. Não foi, Roberta? Você falou aqui? Deixa eu ler o seu comentário. Você já viu o trabalho das mulheres do Jequitinhonha? Elas fazem tintas de terra há um tempo para pintura de tecidos. Nossa, que legal! E bordados, ó, e paredes das suas casas. Que legal. Roberta, não sei se você viu o vídeo que eu passei no comecinho, acredito que sim, mas eles falam um pouco sobre isso também. Que legal. Se depois você puder, coloca o Instagram pra gente, tá? Obrigada. E Rayane falou aqui, não sai na lavagem, não? Acho que ela tá falando da questão da roupa, né? Do tecido. Mas eu já vi, eu tava dando uma estudada maior sobre isso. É que existem técnicas, né, de pintura também das geotintas, não só para pinturas artísticas em folha branca, em quadro, em tela, mas também em roupas, em tecidos, né? O que a Roberta fala, ela acabou de me lembrar uma coisa que eu já tinha visto também. Obrigada, Roberta. Mas existem técnicas também de utilizar até algum outro elemento que eu acredito que eu não sei, eu não tenho 100% de certeza que pode ser industrial ou não, para que essa tinta ela consiga ser fixada, né, no tecido. Muito bom comentário. E aqui eu falo sobre uma das problemáticas, né, porque eu acredito que toda aula, tudo que a gente vem propor para os alunos, a gente precisa ser pautado numa determinada problemática. Porque a ciência também seguia por isso, né? O conhecimento científico e a aprendizagem, tanto da questão acadêmica quanto da educação básica também, a gente precisa ter alguma problemática aí como um foco para que essa aprendizagem seja cada vez mais crítica, né? E uma das problemáticas é a questão da utilização tão incidente de tintas industriais. Ainda que seja utilizada a cola branca para a fabricação da tinta, né? Algum questionamento que alguém pode dizer, porque a gente está trabalhando com os recursos naturais para a produção da geotinta, mas a gente ainda utiliza algo que é industrial, que é a cola branca. Um aluno meu já chegou a me perguntar isso, professora, a senhora está falando que a tinta é ecologicamente sustentável e ela é natural, mas como que ela pode ser natural se eu adiciono cola nela, né? E aqui, como cito essa citação, traz o seguinte, né? Essa citação de Faria, de 2015, que ele diz que, ainda que seja utilizada a cola branca para a fabricação da tinta, né, esta é considerada ainda natural, por 2 motivos. Por não ser tóxica, que isso é um ponto importante, né? Não é uma tinta tóxica, e não por liberar cobres, que a gente vai ver mais na frente o que significa essa sigla, tá? A cola branca é um produto solúvel em água, e que apesar do seu valor econômico mais elevado, né, que o grude, aí ele cita aqui a questão do grude, né, que de certa forma seria essa compactação, por exemplo, que o solo precisa ter com a cola e com a água para que de fato ele consiga ficar na folha, ele possa de certa forma
colar na folha. Aí esse grude que ele fala é como se fosse, de fato, uma cola. Imagine que a gente está produzindo a tinta com solo e água. E a gente pega o pincel. Outra coisa importante também. Não sei se eu cheguei a falar, mas eu acredito que não, estou lembrando agora. Outra coisa importante é a utilização dos pincéis. E para ser mais racional e palpável em relação ao ensino, a gente sabe que nem sempre os alunos vão ter pincéis. Geralmente eu levo os que eu tenho para aula. Mas eles podem utilizar a mão também. Depois a gente vai indicar que eles lavem a mão direitinho, né? Mas eles podem também utilizar o dedo. E o fato de eles utilizarem o dedo para aquele processo do solo, né, da pintura, eles vão observando outra característica do solo, que é a sua textura. Certo? Isso é bem importante também. Que esse grude apresenta com uma ótima alternativa de adesivo. Ó, ele tem a cola, na verdade, ela tem uma finalidade de ser adesiva, né? Ou seja, ela vai, de certa forma, servir como uma sustentação para fixar a tinta que a gente vai produzir, que são as geotintas, na folha 4 ou alguma outra folha que a gente vai utilizar para construir essas possíveis pinturas, tá bom? Continuando, né? A gente vai falar um pouco agora sobre esses compostos orgânicos voláteis, que a química fala, né? A química delimita como COVs, que são um grupo de líquidos e gases, muitos dos quais são incolores e inodoros, tá? Esses compostos, eles geram uma grande preocupação geral, devido à sua capacidade de reagir com outros poluentes, como os óxidos de nitrogênio na baixa atmosfera, formando o ozônio. É um ponto muito importante, né? Porque, como eu falei para vocês, eu cheguei a dar, em algum momento, essa aula interdisciplinar com o professor de Química, e a gente também trabalhou até questões atmosféricas também, envolvendo essa produção das geotintas, né? Que elas têm essa capacidade de reduzir, né, a utilização de materiais industriais, de tintas industriais, para que a gente, de certa forma, tenha mais essa conscientização ambiental, né? Aí nesse processo, tá? E esses COVs, eles também estão voltados para as altas concentrações, né, de ozônio no nível do solo, que podem prejudicar a saúde humana, danificar as plantações e afetar materiais como a borracha. Tá? E lembrando, gente, que a dinâmica, né, a gênese do solo, a gênese propriamente dita do solo, a conservação do solo, ela não só depende de algo que seja direto ao solo, ela também depende de outros fatores. Os fatores climáticos, os fatores atmosféricos, tudo isso são pilares que a gente precisa ter bastante atenção quando a gente vem falar sobre conservação do solo. Eu acredito que uma das ideias mais centrais, até do evento que está acontecendo agora, né, que está sendo promovido para vocês, é isso. É a gente pensar em alternativas, da gente entender o que é solo, da gente disseminar esse conhecimento e da gente encontrar alternativas que, mesmo com básicas como essa, né, que é a produção das geotintas, de reflexão sobre esse elemento que é vital para a nossa existência, aliás, que é fundamental para a nossa existência, tá? Continuando, a gente ainda fala da questão das problemáticas, né? Porque pode parecer muita coisa, mas a produção das geotintas, ela instiga dos alunos um grande debate. Ela instiga dos alunos não só essa ideia, a gente vai se animar hoje, a gente vai pintar, não é só isso. É uma aprendizagem. É um conhecimento científico que está sendo imposto ali para os alunos, entre aspas, imposto, que está sendo apresentado, melhor dizendo, para os alunos. É um conhecimento científico que está sendo apresentado e que, de certa forma, instiga que esses alunos se tornem cada vez mais alunos que consigam, de fato, ser protagonistas da sua própria aprendizagem também. E as problemáticas, né, que a gente adentra aí, tanto nessa questão dos poluentes, que é quando a gente reduz, né, a utilização de tintas industriais, a gente também fala um pouco sobre a questão das queimadas, que muitas vezes se tornam aí fatores de degradação desse solo, da vegetação. A gente também retrata a questão da poluição atmosférica aí envolvida, da questão da utilização dos agrotóxicos também, em diversas plantações, aqui não só em escala nacional, como em escala local, mas também no mundo todo, né? E também a questão do lixo, que é outro fator muito, muito importante também, que a gente também tem que discutir, né? Ou seja, não sei se vocês lembram, para quem faz licenciatura ou não, mas existem conhecimentos transversais. Mas o que são conhecimentos transversais? São assuntos transversais. São aqueles assuntos que a gente consegue adentrar a uma possível aula que a gente esteja dando sobre solo, por exemplo.
a gente consegue trabalhar ensino de solo pautado a diversas outras temáticas que envolvem a própria sociedade. E não diretamente algo que vai dizer, ó, o solo vai ser poluído se a gente colocar muito agrotóxico. Mas esse agrotóxico aí pode também danificar e prejudicar a saúde das pessoas. Porque para a gente se alimentar, para a gente comer, por exemplo, um feijão, comer um arroz, comer uma soja, por exemplo, qualquer outro legume, verdura e afins, a gente precisa de um solo para que aquela alimentação ela possa estar na nossa mesa, por exemplo, né? Enfim, são essas temáticas transversais que o ensino de solos e o ensino de solos pautado também na produção das geotintas também podem aí servir de elemento fundamental para essa construção, tá? E agora a gente vai lembrando novamente, quem quiser comentar alguma coisa, vocês falam aí no chat que a gente vai abrir, tá bom? E lembrando que no fim também da apresentação a gente vai ter um espaço livre para que vocês possam comentar, tá bom? Eu parto agora para um pouco sobre como foi as minhas experiências, tá? Dentro da aplicação dessa oficina / aula prática sobre solos. A primeira, ela se inicia lá ainda em 2020. Isso não é recente, ainda um pouco recente para mim, né? Eu comecei a trabalhar mais diretamente com ensino prático de solo ainda na pandemia, porque as práticas do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, elas continuaram de maneira remota, desde março de 2020. E eu fiquei pensando, como que a gente consegue, de uma maneira simples, de uma maneira palpável, fazer uma prática com os alunos, sendo que eu estou em casa e os alunos estão na escola, né? Quando a escola voltou, nesse caso, para o ensino híbrido. Mas mesmo no remoto ainda, a gente ainda conseguiu fazer essa oficina com eles. Mesmo no remoto, a gente ainda conseguiu ter ensino prático com os meninos, porque muitas vezes eu ficava pensando, nossa, às vezes é tão... Eu vou ser sincera com vocês, o ensino se torna tão monótono, ele se torna tão cansativo, né, de ficar, às vezes, pra gente que está na graduação, pra gente que é do viés acadêmico, a gente consegue se adaptar de maneira mais fácil em comparação aos alunos de educação básica, principalmente os menorzinhos, né? E como que eles, mesmo em casa, eles conseguiam, de certa forma, produzir uma aula viva, uma aula que, de fato, seja acompanhada de metodologia ativa. Porque esse termo metodologia ativa, ele já entrou tanto no senso comum, né, das licenciaturas, ele entrou tanto nesse vocabulário, vamos fazer uma aula ativa hoje, vamos trabalhar metodologia ativa, vamos trabalhar gamificação na sala de aula, mas, de certa forma, isso é uma crítica até que eu tenho também. O ensino, ele só é vivo quando o aluno ele consegue levar isso para a sociedade, quando ele consegue levar isso para fora da sala de aula. Porque não adianta eu chegar hoje e dizer, gente, ó, a gente vai ter aula sobre solo hoje, na próxima aula a gente vai fazer uma atividade prática com vocês e acabou ali. Não, isso é um processo, isso é uma construção, tá? Até porque os alunos, eles estão num processo de desenvolvimento do raciocínio geográfico, coisa que a própria BNCC faz com que os alunos tenham, certo? Aqui na figura 1, vocês observam, ó, que quando as escolas aqui do estado de Pernambuco, por exemplo, elas ficaram híbridas, né? Metade da turma ia presencial e a metade ficava em casa, a gente conseguiu, né, aplicar isso com eles. A professora compartilhava, né, a gente do PIBID, que a gente acompanhava pela professora da escola, ela acompanhava a atividade conosco, em parceria também com outros colegas também do programa, com outra amiga que eu tenho também, a Marina, não sei se ela está aqui hoje, mas acredito que esteja. A gente também conseguiu aí se unir também para fazer isso de uma maneira prática para os alunos, mesmo que estavam remotos em casa, né, para que, de certa forma, o ensino se tornasse um pouco igualitário, tanto para quem estava lá na sala de aula, quanto quem estava em casa também. Eles conseguiam produzir, ó. E lembrando que essa escola que eu falei para vocês agora, a Escola Estadual Ministro de Jarbas Passarinho, localizada em Camaragibe, é uma escola que é muito próxima à área de deslizamento, por exemplo, que já é outra temática transversal que a gente discute, né, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, a questão do solo. Como é importante um aluno, por exemplo, que mora próximo à área de morro, aquelas áreas realmente de risco, que são aqueles locais que podem ter deslizamento de barreira, deslizamento de encosta. Como é importante os alunos conhecerem sobre esse tipo de solo. Como é muito, muito importante o aluno vir entender, por exemplo, conceitos básicos. Nossa, por que esse solo é argiloso? Por que aquele solo é mais arenoso? Por que eu não posso, por exemplo, plantar determinado tipo de vegetação no quintal da minha casa, porque aquela vegetação, no meu caso das bananeiras, consegue reter bastante água. E isso pode acelerar o processo erosivo do solo. São questões básicas que os alunos conseguem ir trabalhando e discutindo. Teve um aluno que ele impediu que o pai dele continuasse plantando bananeira no quintal da casa dele para que, por exemplo, essa casa não fosse mais uma, né,
ou seja, essa família fosse mais uma das vítimas a deslizamento. É bem complexo mesmo, mas é muito importante que os alunos venham ter esse conhecimento prático, sabe? Para que eles possam levar isso para fora da sala de aula também, tá bom? Continuando a apresentação, a oficina de geotintas ela também foi ofertada no meu estágio curricular obrigatório 2, na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, em Recife. Diferentemente da escola estadual, que é uma escola regular, essa é uma escola técnica, é uma escola que tem mais recursos, né? Esses alunos aqui, a boa parte deles são estudantes de um curso técnico de comunicação visual, que eles também, atrelado ao ensino médio, eles também têm um curso técnico de artes visuais e de comunicação visual, né? São esses 2 cursos, além de outros que também tem na instituição. E eles conseguiram fazer até uma espécie de mural na própria escola, trabalhando, né, com dessa figurão aqui, representa uma aluna que fez essa pintura maravilhosa aqui, né, uma arte da própria autoria dela, conseguiu aplicar. E conseguiu aplicar, por exemplo, o conceito de solo, conseguiu aplicar as práticas artísticas atreladas ao conhecimento científico que foi debatido naquele momento entre os alunos. Foi uma experiência maravilhosa. Os alunos conseguiram, de certa forma, aplicar tanto os conhecimentos da educação básica, né, da pedologia do solo, da educação básica, atrelado também ao seu curso técnico profissional, né, que eles fizeram também, até no próprio Instagram deles, eles começaram a postar, a divulgar, e mais para frente a própria escola tem um projeto agora de fazer com que esse ensino de solo possa se tornar também uma exposição na própria escola sobre solos e comunicação visual. Como o ensino de solos e como o conhecimento pedológico também pode ser visto através de redes sociais e pode ser visto também através das práticas artísticas, que isso também é muito importante, tá? Aqui na figura 2 vocês observam os alunos sentadinhos aqui, fazendo e apresentando as suas pinturas. Foi muito legal essa experiência. E a terceira experiência que eu tive, ainda esse ano, foi uma oficina científica. Para quem não conhece, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem um museu interativo de ciências, que é o Espaço Ciência. Ele é localizado em Olinda, Pernambuco, tá? É um museu onde a gente tem um museu interdisciplinar, a gente tem diversas áreas, as mais diversas áreas de conhecimento, desde as ciências humanas, ciências exatas, ciências naturais. A gente oferta diversas oficinas, tanto no contexto remoto, que a gente veio ofertando, mas o museu reabriu, né? Agora, com a deliberação do Estado, seguindo todos os protocolos, claro, né? Em relação à Covid-19. E a gente vem ofertando oficinas das mais diversas áreas, e a Geopraticando também não ficou de lado, né? A gente levou também para lá. Eu consegui aplicar com essa oficina com mais de 300 pessoas, claro, distribuindo, né, direitinho em relação ao dia da semana, para que cada um não pudesse gerar aglomeração também. E esse conhecimento de solo, ele saiu um pouco da escola dessa vez e foi mais diretamente para a sociedade, né? Crianças, idosos, também como vocês estão vendo, adultos e afins, conseguiram também ter essa experiência de conhecer o solo através de produções artísticas. E foi muito, muito gratificante, tá, gente? Tanto para os pais, tanto para os avós, para todo mundo que ia até o museu. E lembrando que existem diversas comunidades, até periféricas mesmo dessa área aqui, que muita gente foi lá também para aprender. E isso é muito importante. Um aluno chegou para mim e falou: professora, na escola que eu estou, a escola tinha um viés tão precário assim, na questão do ensino, que a gente sabe que a educação do Brasil, principalmente a educação pública, ela tem muitos desafios, não só a educação pública, mas as outras redes de ensino também tem muitos desafios. E o aluno falou para mim: professora, já fazem 3 anos que eu não tenho aula de geografia na escola. Quem estava dando, por incrível que pareça, quem estava dando aula de geografia e de biologia na escola era um professor de matemática. Foge muito da realidade, né? Foge muito da realidade das escolas, foge muito de uma realidade que, infelizmente, ela ainda existe na educação pública. A gente sabe que é um desafio gigantesco, mas a gente vem quebrando isso de alguma maneira. Eu não estou aqui hoje para apresentar possibilidades metodológicas que venham mudar a realidade do ensino, porque a gente ele não é capaz disso, de mudar. Mas os passinhos que a gente vai dando aí nessa construção faz com que o ensino se torne cada vez mais um ensino vivo. E que, de fato, os alunos possam ir aprender de uma maneira divertida, né? De uma maneira, de fato, dinâmica, sem deixar de lado o conhecimento científico, sem deixar de lado o conhecimento que, de fato, ele precisa aprender e precisa aplicar no cotidiano. Aqui vocês veem criancinhas, né, pintando também, fazendo suas produções. O legal até é que essa criancinha pequenininha, ele tinha 4 anos. E lembrando, tá, gente, que eu estou apresentando as fotos de crianças aqui, mas tudo isso aqui foi autorizado pelos pais, tá bom? Só para deixar isso claro.
foi muito gratificante, porque a gente vai vendo como cada um tem um conhecimento prévio acerca da temática, né? Essa criança, essa pequenininha do meio aqui, falou assim pra mim, tia, no quintal da minha casa eu já brinquei com areia, meu pai deixou eu brincar com areia lá fora. E ela pegando assim no solo, vendo as propriedades, assim, ela falava, nossa, tia, esse aqui é mais durinho que esse, por que esse aqui fica molhadinho mais rápido? Sabe? São coisas que podem parecer muitas vezes pequenas, mas que estão grandes no sentido desse desenvolvimento da aprendizagem, né? E falar sobre solo é falar sobre vida. E foi muito, muito gratificante mesmo poder ver que essa oficina e essa proposta de ensino prático conseguiu, de certa forma, e vem conseguindo, de certa forma, fazer com que o ensino e as pessoas reflitam mais sobre essa conscientização pedagógica e ambiental, tá? Dando continuidade, a gente vê aqui outras produções dessa menininha aqui, que ela se chama Maria, maravilhosa. Ela fez esse desenho lindinho aqui, que ela começou a falar, né? E ela dizia, nossa, por que esse solo é mais marronzinho que esse? Ela falava da importância que o solo tem para a vida dos animais, por exemplo. E ela contou uma longa história que era muito importante, que os animais precisariam se alimentar de diversos vegetais, por exemplo, tinha que ter o solo. Foi muito, muito, muito legal mesmo. E o interessante é que essas crianças, elas aprendem, não só as crianças, mas os alunos também da educação básica, né, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles aprendem e levam isso para casa, por exemplo. E isso é muito, muito bom. Aqui eu trago algumas representações que eu peguei lá no site da Embrapa, né, porque a Embrapa também ela tem o seu viés de produção de geotintas também pelo Brasil. Tem até no próprio site da Embrapa também, para vocês também conseguem encontrar alguns materiais que podem apoiar vocês aí nesse processo de construção da aprendizagem dos alunos. E aqui estão outras alternativas também que os alunos podem trabalhar, né? Tanto na questão da natureza, na questão da vida mesmo, dos transportes, né? Da nossa própria alimentação, de pesquisas também que retratam o solo. E às vezes os alunos perguntam, né? Hoje a gente vai pintar, vai fazer uma produção de geotintas. Mas o que é que eu posso pintar, na verdade? Isso fica muito livre para os alunos, né? Porque a arte em si, ela é muito subjetiva. A arte, ela requer diversas representações. Desde um aluno que desenha uma árvore, por exemplo, desde um aluno que desenha alguma coisa mais específica sobre o solo, alguma coisa da natureza, a gente deixa isso muito aberto para que eles possam aí desenhar ou produzir alguma produção artística aí, de acordo com o que eles se interessam, ou de acordo com a própria temática, tá bom? Aqui agora, eu apresento para vocês as referências que eu utilizei para a construção dessa proposta, desse minicurso. É um minicurso rápido, na verdade, é um minicurso que foi pautado em um relato de experiência que eu vivenciei, né, não só na educação básica, mas também nesse Museu Interativo de Ciências aqui do estado de Pernambuco. E lembrando, gente, que, como eu falei para vocês, né, o ensino, ele precisa ser vivo. O ensino, de fato, ele precisa ser aplicável. Para a gente, para vocês que estão na pós-graduação, para vocês que estão na graduação ainda, não importa a sua área do conhecimento. Todo mundo precisa aprender e entender a importância que até mesmo a gente tem de levar isso para o nosso cotidiano. Aqui também, só voltando aqui rapidinho para vocês, aqui tem um QR Code, tá? De um relato de experiência que eu fiz juntamente com as minhas amigas Marina e Isabela, e o nosso orientador do PIBID, e nosso outro professor também, Josias, que vocês podem escanear, que vai ser disponibilizado para vocês também o material para quem tiver interesse, tá? Vocês conseguem ver esse nosso relato de experiência aqui, para que vocês possam comentar sobre ele e afins. E a gente também tem nossas referências bibliográficas, que eu utilizei, né, para a construção desse minicurso, tá? Como eu falei para vocês, é um minicurso que pode parecer muito simples, mas eu entendi que inovar no ensino, inovar na educação, não é só você encontrar tecnologias, encontrar ideias que podem ser mirabolantes, não. Você consegue inovar com coisas simples. Porque inovação, para mim, Clara, é inovar com coisas simples. A inovação está do nosso lado. A inovação está nesse lápis aqui que eu estou segurando agora. A inovação está na rostinha que eu consigo olhar, por exemplo, quando eu estou saindo da minha casa ou de qualquer local. Pensar em alternativas de ensino que se tornem vivas é a gente pensar em coisas que sejam, de fato, aplicáveis. E que sirvam também e que tenham alcance. Porque o ensino sem alcance, a gente também tem que refletir de fato se isso é ensino mesmo, tá? E aqui tá as referências, né? Usei a Base Nacional Comum Curricular, eu utilizei também Machado, que é um dos autores muito, muito interessantes aí sobre essa questão do solo, né? De teorias e métodos de ensino.
todo esse arcabouço bibliográfico vocês conseguem encontrar aqui, além do QR Code que eu adicionei. Então, aqui estão os meus canais de comunicação, né, que é muito importante também vocês me conhecerem melhor, para que eu possa conhecer vocês também, se vocês quiserem debater mais sobre a temática, se quiserem também até me indicar coisas para eu aprender também, eu estou super aberta para isso é muito importante. Aqui está meu e-mail, tá? Para que vocês possam entrar em contato, aqui está o link do meu Instagram também, que eu respondo assim que for possível. E só voltando aqui para o começo, eu volto para agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui hoje. E agora eu deixo aberto para que vocês possam comentar comigo, tá? Que vocês conversem comigo também. Podem falar, tá, gente? Se vocês quiserem comentar, tá aberto o microfone. Vou desligar o meu aqui. Microfone. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu vou ler aqui o chat de vocês. Vocês podem falar, tá? Oi, Clara. Oi. Boa Você tarde. tá me ouvindo? Tô sim. Pode falar, Ana. Parabéns, viu? Pelo curso, muito didático, excelente. Eu queria saber se você tem alguma experiência com com repassar esses conhecimentos, a gente pode dizer assim, mas também podemos ser mais diretas, assim, falando no sentido de formação mesmo, dos próprios professores, e não diretamente com as crianças. Se você tem alguma experiência nesse sentido, e se você tiver, se puder, assim, falar um pouquinho sobre como foi essa experiência, como foi a receptividade dos professores. Basicamente isso. Obrigada. Show, Ana. Obrigada pela pergunta. Tenho experiência, sim. Atualmente, na universidade, a gente tem o nosso laboratório, né, de ensino de práticas, do nosso laboratório de geografia, que é o ensino de práticas e de cultura, né, de ensino, que é o LEGEP. E a gente também tem o GPS, que é um grupo de pesquisa que é um laboratório, onde a gente se reúne para trabalhar diversas questões. A gente também tem live falando sobre metodologia ativa e tudo mais. E na própria universidade também, nós da graduação ainda, a gente tem a possibilidade de ofertar oficinas. E a minha primeira experiência, levando esse conhecimento para professores de educação básica também, foi também no PET. Para quem não sabe o que é o PET, acho que muita gente já deve conhecer esse programa, que é o Programa de Educação Tutorial. O PET, a gente é muito aberto também, e a gente tem formações. E eu já cheguei também a fazer um mini curso com outras colegas minhas também, outras amigas, que a gente trabalhou também possibilidades metodológicas de ensino de solos através de redes sociais também, de mídias digitais. A gente também tem outro curso que chamamos Geomídias, possibilidades metodológicas para o ensino de solo através de mídias digitais, que a gente também busca também passar para a gente, porque é aquela realidade, né? Um professor que foi formado há muito tempo atrás, ele tem seu viés metodológico, que é um arcabouço de conhecimento gigantesco, porque nada supera a experiência, né? Eu costumo dizer isso. A gente tem que valorizar muito a experiência. E para a gente que entra agora nessa parte do ensino, porque o ensino ele tem fases, né? A gente que acaba de se formar, a gente está com todo aquele gás de ir para a escola, de fazer tudo maravilhoso possível. E tem muitos professores que necessitam dessa experiência de quem está começando agora. Eu já tive, sim, só respondo sua pergunta de maneira mais clara, já tive experiência através do PET, sim, a gente já faz formações também, né, através dos nossos eventos do programa, e a gente está sempre aí ofertando minicurso, oficina, para professores de educação básica, sim. E não só nisso, né, a gente também tem outro projeto, que é o Comunicação de Áreas de Risco, que a gente também trabalha, a universidade também tem outros projetos, que eu também faço parte desse projeto, e a gente também tem um novo agora, que é o Solo na Escola da UFPE, né, que a gente vai começar a divulgar ainda ele pelo Instagram. E quando for divulgado, vou estar publicando no meu Instagram para vocês possam seguir. E a gente também vai ter aí a possibilidade de uma maneira mais direta, trabalhar o ensino de solos, tanto para estudantes na educação básica, mas também para os professores aí, para que esse conhecimento se torne cada vez mais ampliado, tá bom? Obrigada, Clara. Muito bacana, viu? De nada. Obrigada a você. Andressa, vai falar? Oi, Clara. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Então, eu queria parabenizar você pelo curso aí, que foi muito bom.
E eu queria, até como eu escrevi no chat ali, eu queria evidenciar isso que você falou a respeito das geotintas, por mais que elas sejam, assim, aparentemente materiais simples e fácil acesso, são importantíssimos, porque eu já trabalhei em escolas públicas e trabalho com formação de professores hoje, né, em educação do campo, então é um material muito importante e de fácil acesso, né? E a gente pode trabalhar em vários aspectos, assim, não só na geografia, no ensino de solos, mas na área de ciências da natureza, qual eu trabalho, né? Então, assim, é um material riquíssimo, muito importante. Às vezes a gente tem mesmo na cabeça essa questão tecnológica de alguma coisa distante, né? Mas é um material tão próximo e importante. Eu quero parabenizar você pelo teu trabalho aí e pelo curso que eu não conhecia muito sobre essas tintas. Assim, eu quero poder conhecer um pouco mais, quero entrar nos links aí, tudo que você está passando aí no curso, para disseminar aqui, né? Para passar para o pessoal aqui. Parabenizar você pelo trabalho. Muito obrigada, Andressa. Muito obrigada pelo comentário. Muito obrigada mesmo. Isso é muito importante. Disseminar é importante. O que eu de certa forma, passei para vocês hoje é o momento de vocês passarem para outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas. Muito obrigada. Roberta, vai falar? Oi, Clara. Eu não sei se é só um incômodo meu, mas eu sou cria do Laboratório de Pedologia da Unicamp. Eu sou ex-orientanda do Chico. E aí, por sempre gostar muito de solos, de estudar, e aí fui para o ensino, e é uma frustração muito grande minha o que tem de solos nas apostilas de geografia. É horrível, é pequeno, é pouco, é raso, ainda usa nomenclatura antiga. Na maior parte dos materiais a gente encontra ainda terra roxa, massapê, enfim, sem atualização. E eu acho muito massa esse projeto de solos como possibilidade de atualizar um pouco isso, né? De trazer um pouco mais um assunto que é absurdamente importante, porque justamente é transversal, é atual, tem a questão da segurança, a questão de mudança climática envolve solo, segurança alimentar e a sensibilização. Para você ter uma ideia, o material que eu trabalho, o assunto de pedologia está dentro do material de física, porque eles colocaram rochas no material de física. Olha o absurdo, não faz sentido. Colocaram rochas no material de física e solo depois. Então, é muito, muito legal ver essa geração, que eu sou mais velha, né? Já sou mais antiga. É muito, muito massa, trabalho lindo, parabéns. E eu não sei se na verdade, só eu que sou professora, que já estou nesse rolê há um tempo, se só eu fico frustrada, se tem mais alguém que se sente frustrada com como o solo está dentro dos materiais. Eu já trabalhei desde material didático, livro didático, de editora, até material apostilado. Nunca eu falei, nossa, aqui solo está legal. Eu não sei se mais alguém aqui também tem essa frustração. Antes de eu falar, alguém quer complementar a fala da Roberta? Ainda não, né? Roberta, o que você fala é muito, muito importante. É uma das críticas também que eu observo muito, sabe? Porque é como se o ensino de solo, de certa forma, ele fosse algo que tem que estar ali. Tem que estar ali. Não é tão importante, tem que estar ali mesmo, e é isso aí. Não é assim que funciona. Né? Isso é muito, muito importante. E você fala que a gente encontra solo em outra área do conhecimento. Claro que existe a questão da interdisciplinariedade, né? É muito importante a gente também unir as ciências com outras ciências. Mas a gente também tem que entender e não romantizar a ideia que isso tem que ficar de lado. Não, isso tem que realmente estar na área que deveria estar do conhecimento. Até porque isso, até como uma forma de valorização do conhecimento mesmo. E é muito crítico, e é muito raso mesmo. Eu concordo totalmente com você. É muito raso. E é preciso ter uma resistência em relação a isso. Sabe, a gente que é da área mesmo, só para vocês também que já estão mais evoluídos, né? É importante reconhecer isso. De ir atrás também, pensar em alternativas, né? E não deixar de lado a discussão sobre. A sua fala, ela até clareou a minha ideia para pensar em outras coisas também. Obrigada, Roberta. Essencial o que você falou. E, de fato, acontece muito. Muito mesmo, muito mesmo, mesmo. Muito mesmo. E, além do fato da gente ter um livro didático único, né? Geralmente, para o Brasil inteiro, também tem isso. Porque, muitas vezes, não todos os professores, alguns professores deixam de lado uma coisa muito importante na aprendizagem, que é a questão da identidade. Os alunos se reconhecerem também pertencendo àquele processo do ensino. De todas as regiões do Brasil mesmo. Não centralizar regiões, mas sim, de certa forma,
agregar os conhecimentos e apresentar possibilidades de ter um ensino cada vez mais próximo da realidade de cada aluno. Obrigada pela fala também, Roberta. Mais alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu olho aqui o chat? Deixa eu ver. Obrigada, pessoal, pelos comentários de parabéns. Obrigada. A Renata Espíndola pergunta: existe algum banco de geotinta? Digo em relação a cores, solo, para consulta? Bom, Renata, eu ainda não conheço, de fato, um banco específico de geotintas. Mas lá no site da Embrapa, no site da Embrapa tem uma abinha lá que é específica para a educação. Lá também vocês encontram também outras possibilidades de ensino. E todos os materiais que eu já cheguei a ler até hoje, né, sobre tintas com solos, eu não cheguei a ver nenhum banco de dados ainda não. Mas o que acontece? Existem a carta de Musil, né, aquela carta lá, de identificação de cores de solo, e naquela carta a gente consegue identificar cada uma. Tem professores, por exemplo, que eu já conheci de um colega meu, que ele já tentou fazer com aquela carta adaptada para a educação básica, por exemplo, para que os alunos pudessem identificar a cor do solo de uma maneira mais simples, de uma maneira que fosse mais adaptável a eles. Ou seja, você agora pode ser um protagonista da criação do seu banco de geotintas, por exemplo, caso você venha aplicar isso na escola que você trabalha, ou pense em trabalhar, ou pense em ter alguma experiência um dia, tá bom? É uma ideia muito boa. Os comentários que vocês dão já acabam abrindo a gente para outras ideias, muito bom. E ela falou que ainda existem também kits de análise de solo para ensino fundamental e médio. E o programa da NASA, GLOBE, que tem protocolos para a pedosfera que podem ser acessados em português pelo site. Nossa, que legal, Renata. Muito bom. Já vou deixar em salvo aqui, tá? Obrigada. Olha aí, cada protocolo é identificado para uma faixa etária, série de ensino. Muito bom. E o legal, né, que isso que você fala aqui, ó, isso que você fala é importante, que é adaptado, né? Cada faixa de ensino, cada série é adaptado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo, Renata, pelo comentário, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente tá no tempo ainda, viu? Tem meia hora ainda. Se vocês quiserem comentar, eu falo muito. Tentei ser bem objetiva com vocês para que a gente conseguisse fazer uma construção legal hoje. Mas, de toda forma, para quem entrou depois, e ninguém me conheceu ainda, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, do campus Recife. Me inscrevi com a proposta do minicurso justamente para isso. Vocês estão na pós-graduação, o minicurso ele é no laboratório de pós-graduação, mas eu ainda sou da graduação, quero deixar isso claro também. Mas eu queria agradecer a todo mundo a todo mundo, né, que organizou o evento está sendo maravilhoso. Não deixe de participar, viu, das outras lives, dos outros minicursos. Isso é muito importante também para a construção de todo mundo. E agradecer tanto ao laboratório, né, tanto como a FACEP também, que é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia daqui do estado de Pernambuco, o Espaço Ciência, o PIPID e o laboratório de ensino na qual eu faço parte. O minicurso ele se encerra por aqui. Novamente, muito obrigada a todo mundo que participou, que ficou até o final aqui com a gente. Muito, muito obrigada por isso. E qualquer coisa, me procurem nas redes sociais para que a gente possa ter uma troca legal de conhecimentos, tá bom? E o minicurso não acabou por aqui não, viu, gente? Os próximos passos do minicurso é vocês tentarem, de certa forma, aplicar isso nas escolas de vocês, caso vocês tenham interesse, tá bom? Obrigada. De comunicação aqui. Todo mundo assinou o link de presença? Acho que sim. Obrigada pela aula, Clara. Foi muito enriquecedora. Eu que agradeço. Muito obrigada.